Caro aluno, estamos na nossa terceira aula e nela vamos tratar das leis do movimento de uma partícula, também conhecidas como as leis de Newton, que constituem o cerne da mecânica clássica. Antes de enunciar as leis do movimento, vamos relembrar alguns conceitos da cinemática. Por exemplo, o conceito de referencial de movimento de um corpo. O que é o referencial? O referencial é um conjunto de eixos com uma origem comum, a partir do qual o movimento da partícula é observado. No caso unidimensional, esse referencial é simplesmente uma reta orientada, onde se escolhe uma determinada origem. Assim, à medida que a partícula se move, ela pode se mover à direita ou à esquerda dessa posição escolhida como origem do sistema de referência. Numa situação mais geral, no movimento em 3 dimensões, o referencial escolhido pode ser o conjunto dos eixos do sistema de coordenadas cartesianas. Nesse caso, a partícula ocupará posições no espaço caracterizadas por 3 coordenadas, x, y, z. O conjunto das sucessivas posições ocupadas pela partícula no decorrer do tempo é o que nós chamamos de trajetória descrita pela partícula, conforme está ilustrada aí na sua figura. Ao percorrer uma trajetória, dizemos que a nossa partícula encontra-se em movimento em relação ao referencial que foi escolhido, e por essa razão essa partícula tem uma velocidade. E essa velocidade é uma grandeza vetorial associada à mudança de sua posição no decorrer do tempo. Assim, conhecendo a velocidade de uma partícula, como que essa velocidade varia no tempo, teremos maiores informações a respeito do movimento da partícula. Exemplo: se uma partícula se move de modo que a sua velocidade permanece constante no tempo em módulo, direção e sentido, então essa partícula se move ao longo de uma trajetória retilínea, executando o mais simples dos movimentos, que é o chamado movimento retilíneo uniforme. Está ilustrado aí na sua figura. No caso em que apenas o módulo da velocidade da partícula varia no tempo, a trajetória da partícula ainda continua sendo retilínea. Por exemplo, um bloco lançado sobre uma superfície plana com atrito. Observe que a velocidade do bloco se reduz paulatinamente até que a partícula atinja o estado de equilíbrio. Num caso mais geral, a velocidade da partícula ela pode variar em módulo, direção, sentido, e a trajetória pode ser uma trajetória curvilínea. Como exemplo, podemos mencionar a descrição do movimento de um projétil, cuja trajetória da partícula é uma parábola, e a sua velocidade é variável ao longo de todo o movimento. Para casos em que a partícula se move com velocidade variável no tempo, associamos à variação da velocidade uma grandeza física vetorial, que chamamos de aceleração. De forma análoga à velocidade, uma partícula pode mover-se com aceleração constante, em módulo, direção e sentido, como, por exemplo, no movimento de queda livre dos corpos próximos à superfície da Terra, ou pode se mover com aceleração variável, como no movimento oscilatório de um corpo de massa m preso à extremidade de uma mola. Esses 2 exemplos estão ilustrados aí na sua figura. Agora podemos enunciar as leis do movimento, também conhecidas como leis de Newton. E podemos fazer isso perguntando inicialmente: o que determina que um corpo tenha a sua velocidade alterada, ou seja, tenha uma aceleração? Como exemplo, podemos ter a seguinte situação. Sabemos que um bloco, se for lançado com uma velocidade inicial sobre uma mesa, a ação da força de atrito reduz a sua velocidade até ele parar. Ou seja, nesse exemplo, quem determina a mudança de velocidade do bloco é a força de atrito, que é exercida pela superfície da mesa sobre a superfície do corpo. Neste caso, a força de atrito é também a força resultante sobre o bloco em movimento, e sua ação ocorre no sentido contrário ao deslocamento do mesmo. Vejamos mais um exemplo. Se abandonarmos uma bola do alto de uma torre e se desprezarmos a resistência do ar, notaremos que a sua velocidade aumenta, isto é, varia, originando uma aceleração.
Se fizermos o diagrama de forças, identificaremos como sendo a força resultante a força peso, que aponta no sentido do movimento da bola. Nos dois exemplos acima mencionados, a aceleração ela origina-se pela variação da velocidade, e essa aceleração é atribuída exclusivamente à ação da força resultante sobre o corpo. A primeira lei de Newton foi originalmente enunciada por Galileu e ficou conhecida também como sendo a lei da inércia. Isaac Newton incorporou essa lei no contexto das suas leis do movimento, e ela pode ser escrita da seguinte forma: se a força resultante sobre um corpo for nula, e se o corpo estiver em repouso, ele permanecerá em repouso. Se o corpo estiver em movimento com velocidade constante, ele permanecerá em movimento com velocidade constante indefinidamente. A segunda lei de Newton constitui a lei fundamental da dinâmica. Considera-se uma situação em que a força resultante sobre o corpo não é mais nula. Vamos supor que tenhamos identificado, através do diagrama de forças, o conjunto das forças exercidas sobre um corpo de massa m, devido à sua interação com a vizinhança, conforme ilustra o diagrama aí na sua figura. Se fizermos a soma vetorial das forças, constataremos que o vetor força resultante não será mais nulo nesse caso. E assim é sabido que a sua velocidade deve variar em função do tempo, ou seja, consequentemente o corpo deve adquirir uma aceleração nesse caso. A segunda lei de Newton é uma tradução matemática da situação que mencionamos. A força resultante sobre o corpo de massa m será igual ao produto da massa do corpo vezes a aceleração adquirida por esse corpo. Nessa equação, o vetor aceleração é sempre paralelo ao vetor força resultante. E nesse vetor força resultante estão inclusos apenas as forças externas exercidas sobre o corpo por outros corpos que constituem a sua vizinhança. Observe que a segunda lei de Newton inclui a primeira lei como um caso particular, uma vez que se a força resultante for nula, a aceleração também será nula. E nesse caso o corpo estará em repouso ou movendo-se com velocidade constante, conforme estabelece a primeira lei. A terceira lei de Newton. Já vimos que um sistema, interagindo com sua vizinhança, determina uma ação, que denominamos de força exercida sobre o sistema por essa vizinhança. Por outro lado, em momento algum, nos perguntamos que ação o sistema provoca sobre a vizinhança considerada. A terceira lei do movimento trata exatamente desse fato e pode ser traduzida da seguinte forma: quando um corpo interage com sua vizinhança, por contato direto ou por ação à distância, ocorre uma ação mútua entre eles. Ou seja, a vizinhança exerce uma força sobre o corpo que, por sua vez, exerce também uma força sobre essa vizinhança. Tais forças se manifestam ao longo da linha que une o corpo à sua vizinhança e possuem a mesma direção e intensidade, porém em sentidos contrários. Se chamarmos uma dessas forças de ação, a outra é denominada de reação e vice-versa. Devemos notar que essas forças ocorrem sempre aos pares, com uma delas agindo sobre o corpo e a outra sobre a vizinhança correspondente. Podemos ilustrar a seguinte situação: um bloco, que é o nosso corpo de massa m, está em repouso sobre uma mesa. Nesse caso, o bloco constitui o sistema e a vizinhança constitui a mesa e a terra. Fazendo o diagrama de força, no corpo identificamos o peso e a força normal. Se fizermos o diagrama de forças, na mesa identificaremos o par ação e reação correspondente à normal, e se fizermos o diagrama de forças sobre a Terra, identificaremos o par ação e reação correspondente ao peso. Então, pela figura, observamos que nos diagramas estão indicados os pares ação e reação,
resultantes de cada interação do sistema com a sua respectiva vizinhança. Nesse exemplo, vemos que essas interações ocorrem via contato direto e por ação à distância também. Aqui encerramos a nossa terceira aula. Aguardamos você na próxima.